Gente, a gente tem os cantinhos sagrados na nossa vida, né? E a gente tem que honrar os nossos antepassados. Que lindo passarinho cantando. A gente tem que honrar os nossos antepassados. Esse cantinho aqui, essa roseira, foi meu pai que plantou. Meu pai morreu em 2021 de Covid, com 62 anos de idade. E aí, meu pai, hoje eu tenho certeza que ele tinha um diagnóstico muito parecido com o meu, mas nunca foi visto. Albino, filho adotivo, adotado por um casal de negros, década de 50, 60. Pensa todos os preconceitos que ele sofreu. E aí aquela agitação dele, aquela inquietação e às vezes muito nervoso, não era bem visto, né, Pinguim? Não era muito bem visto. E meu pai morreu sem diagnóstico. Então eu mesmo não tinha muita paciência com ele, não. Eu fui começar a dar mais certo no finalzinho. E é um pesar isso. Mas então hoje não tem como falar que ele tinha algum transtorno. Mas eu posso falar que eu suspeito. E tem que pedir ele desculpa e pedir perdão por não ter sido diagnosticado e não ter tido o olhar carinhoso que o mundo precisa dar para todo mundo. Então hoje, mas isso é que eu falo sempre, tudo tem um propósito. Olha só como que as coisas funcionam. Meu pai morreu e a aliança dele sumiu. Não sei se foi no hospital, não sei se foi na funerária, ou não sei até se ele foi enterrado com ela. Meu pai foi enterrado num saco preto e a gente não teve velório. A gente só seguiu o cortejo de um carro e dentro daquele carro era o corpo dele que estava lá. Cheguei aqui em casa, falei, gente, vamos para a polícia, fazer boletim de ocorrência, que é um absurdo sumir a aliança de um cadáver. Minha mãe, muito sábia, virou para mim e falou, para quê? Quem usava já morreu. Que diferença que isso vai fazer? Então, desse mundo a gente não leva nada. Nada, 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 nada. A gente leva as boas ações que a gente fez. Né, Pedro? A gente leva as boas ações que a gente fez. Então, eu sei que eu estou fazendo aqui agora é muito pequeno, mas para mim é muito simbólico. Então, isso aqui, essa roseira que foi ele que plantou, eu só queria oferecer ela para cada pessoa que morreu sem diagnóstico ou que hoje vive uma vida, às vezes, mal compreendida pela falta de diagnóstico, às vezes pela falta de compreensão de quem convive, às vezes pela falta de carinho, às vezes pela falta de conseguir se impor, às vezes por não dar conta, ou às vezes por simplesmente aprendizado. Então eu queria que isso aqui hoje fosse uma homenagem para cada pessoa que não conseguiu ainda o carinho, o amor e o respeito que todo mundo precisa de ter. E obrigado por tudo, pai. Da sua forma, com toda a dificuldade, você conseguiu fazer a diferença. E eu espero que a sementinha que você plantou e que eu continuo seguindo ela, que a gente ainda consiga fazer com que o mundo ainda tenha uma colheita melhor. Que a gente tenha menos joio e mais trigo. Obrigado por tudo. E obrigado a cada um de vocês que nos seguem aqui no canal, que compartilham o nosso vídeo e que ajuda a fazer diferença na vida de cada ser humano. Eu não estou nem falando muito mais de cada criança, não, porque a criança vai ser um adulto. E essa criança, quando ela for um adulto, ela pode até aprender, às vezes, a disfarçar ou lidar com mais facilidade, mas ela não vai deixar de ter as características que ela tem. Ela vai ser sempre essa criança, com esse carinho, com essa essência. E por que nós deixamos de ser quem a gente é, né? Se a gente é redonda, a gente não tem que se encaixar numa caixa quadrada, não, né? Se encaixar nessa caixa quadrada, que seja só para ser transportado para um outro lugar onde a gente seja mais bem acolhido, mais bem aceito, mais respeitado e mais amado. Essa flor é para vocês. Obrigado por tudo. Prontinho.